Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Félix, sou engenheiro de software e nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o optional do Java. E para começar, eu gostaria de contextualizar, né, que problema o optional veio resolver. Então, vamos imaginar um cenário onde eu tenho um método que busca o usuário. Eu passo um valor para ele e ele me devolve um usuário. Só que pode ser que ele encontre o usuário ou pode ser que ele não encontre. No caso dele não encontrar, o mais comum é retornar nulo. Só que aí entra um problema. Quem está chamando aquele método, ele é obrigado a estar sempre atento que o retorno daquele método pode ser nulo. Então ele precisa fazer umas verificações antes de sair utilizando os atributos daquele meu usuário. Então, acaba sendo fácil a gente acabar caindo em null pointer exceptions, que é aquela exception que estoura quando eu tento acessar um método ou um atributo de uma variável que está nula. Então, o Optional ele veio para resolver esse tipo de problema, além de trazer algumas outras vantagens, né, principalmente quando a gente está trabalhando com programação funcional. Então, agora vamos um pouco para a prática, né? Para começar, como é que eu crio um Optional, né? Como é que eu instancio? Tem basicamente três formas de fazer isso. Eu vou mostrar aqui primeiro com o optional.off, onde eu chamo esse método e eu passo um valor para ele. Aqui eu estou passando uma string, eu vou colocar aqui meu nome, e o retorno disso aqui, ó, se eu dar um Ctrl Alt V aqui para jogar para uma variável, o retorno disso aqui, eu vou chamar de usuário optional, ele é um optional do tipo string. Aqui no lugar aqui do generics, eu passo o tipo que é string, porque ele sabe que eu passei aqui um valor string. Se eu estivesse passando aqui um usuário, uma classe usuário que eu tenho aqui, por exemplo, aqui seria um optional de usuário. Então vai ser sempre o tipo que eu estou trabalhando, ou que eu vou retornar no meu método, e eu só vou englobar ele num optional, que daí dessa forma eu vou estar sempre retornando um valor. Esse optional ele pode ser vazio ou pode ser um optional com valor lá dentro, mas o meu retorno em si ele sempre vai existir. Então, além desse off, eu tenho off no label. E o que, que muda de um para o outro? Muda que o off no label ele aceita valores nulos e já o off não. Se no método off eu passar uma variável aqui que pode ser nula, ele vai dar erro. Já off no label ele vai aceitar. Então eu só vou usar o método off quando eu tenho certeza que aquele valor não é nulo. E além desses dois, vamos imaginar que daí eu quero realmente criar um optional vazio. Sei lá, deu alguma exceção, alguma coisa, ao invés de retornar nulo ou retornar exceção, eu quero retornar um optional vazio. Então, ao invés de eu fazer off no label e passar nulo aqui, eu tenho uma forma mais elegante de fazer isso, que é o optional.empty. Com isso, eu já consigo retornar aqui um optional vazio. E agora eu gostaria de mostrar como a gente faz para acessar os valores daquele meu optional. Então eu vou passar aqui um valor para ele, vou passar aqui meu nome e agora eu quero recuperar aquele valor lá dentro, porque se eu for acessar aqui direto o meu optional, por exemplo, eu tenho o usuário optional, eu vou ter vários métodos aqui, mas nenhum é da string aqui do meu usuário que eu estou trabalhando. Então eu preciso primeiro recuperar aquele valor. E tem várias formas de fazer isso. Uma delas é utilizando esse método get, que ele vai me devolver o valor que está lá dentro. Então, como é uma string aqui, se eu printar, ele vai printar Félix no console. Só que o problema de eu estar utilizando esse get é que no caso do meu optional ser um optional vazio, por exemplo, quando eu instancio como option.empty, ele vai dar um erro, porque eu estou tentando recuperar um valor que está vazio. Então, eu não fica meio ruim eu trabalhar dessa forma, porque daí eu acabo caindo naquele mesmo cenário de eu retornar direto um valor nulo. Então, antes disso, eu posso fazer aqui, se eu quiser, uma verificação. Eu tenho o método expresent para verificar se ele tem um valor lá dentro, e daí eu só executo essa linha caso tenha algum valor. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso verificar se ele é exempt, ou seja, ele não tem valor, ele é um optional vazio. E daí, e aqui eu, por exemplo, dou um return para não executar mais para baixo. Algumas formas de eu fazer isso. Mas tem outros jeitos, tem outras maneiras aqui. Por exemplo, quando eu quero recuperar um valor, eu posso falar o seguinte, ó, você me devolve esse valor, mas caso ele esteja nulo, retorne um outro valor por padrão. Então, esse método ele se chama or-else. E então aqui dentro, o or-else ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer o get
Só que caso o valor seja nulo, ele vai retornar alguma coisa que eu vou passar aqui, por exemplo, padrão. Se eu executar aqui, ele tem que printar Félix, porque eu tenho o valor, não é um optional vazio. Ó, ele printou. Só que agora se eu colocar aqui um optional vazio, ele vai me retornar padrão, porque ele caiu nesse or else, não deu erro nenhum, e ele me retornou esse valor padrão. Além do or else, tem o or else get, que ao invés de eu passar esse meu valor direto, eu vou passar um lambda aqui, que é esse supplier aqui que a gente chama no Java, que é um código lambda que vai ser executado caso aquele valor seja vazio, caso eu não tenha um valor no meu optional. Aí ele vai me devolver o retorno dessa função. Qual que é a diferença entre usar o or else e o or else get? A diferença, falando de forma resumida, é que o or else get eu estou passando uma função que só vai ser executada caso aquele valor seja nulo. Então, ou seja, ele só vai criar essa string caso aquele valor seja nulo e ele vai executar isso aí e me devolver. Quando eu estou trabalhando com string fica meio ruim de mostrar, mas vamos mudar isso aqui para um usuário mesmo, para uma classe usuário. Aqui no meu código aqui, eu teria que instanciar esse meu usuário. Então, eu vou criar aqui um usuário padrão. Aqui eu vou colocar a idade. Então, aqui eu estou dando new nesse usuário. E o que acontece? Ele não está dando new no meu usuário nesse exato momento que eu chamo o or else get. Ele só vai executar isso aqui, essa função. Caso o meu valor seja nulo, lá dentro ele vai executar e vai me devolver. Se eu estivesse utilizando o or else aqui direto, eu estou passando para ele esse meu usuário, ou seja, eu estou primeiro criando o usuário, primeiro eu faço o new, passo para o or else e daí lá dentro ele decide se vai retornar o meu usuário ou não. Então, às vezes pode ser que eu acabe executando esse meu código de varde, né? Sem sentido, não tem sentido às vezes. Então, vai depender muito de quando eu utilizar um e quando eu utilizar o outro. Geralmente, quando a gente está trabalhando com valores literais aqui, por exemplo, ou ao invés de retornar um valor, eu vou retornar nulo aqui por padrão, né, por algum motivo, eu posso estar utilizando o or else. Mas agora quando eu tenho que executar uma regra que pode ser um pouco mais complexa, é preferível estar utilizando o or else get. Então, além disso, eu tenho outras formas aqui. Por exemplo, eu estava pegando o meu valor para printar ele. Tem outro jeito de fazer isso. Eu posso aqui no meu optional, eu tenho um método chamado ifPresent. Cuidado para não confundir com isPresent. Tem o ifPresent, que aqui eu vou passar um código que vai ser executado. Então, vamos dizer, eu tenho meu usuário lá dentro e eu vou executar um código para esse meu usuário. Aqui o que eu quero fazer? Estou trabalhando com o optional do usuário, né? Deixa eu passar um valor aqui. E agora eu quero printar o nome do meu usuário aqui. Então, aqui eu estou executando um código, só que isso aqui só vai ser executado caso o meu optional tenha valor, que é o caso aqui. Então, se eu rodar aqui, ele vai printar Félix lá no terminal. Agora, vamos dizer que eu quero executar alguma coisa caso não tenha valor. Vamos dizer, caso o meu optional seja vazio. Primeiro vamos mudar ele aqui para vazio para ver o que acontece, né, quando eu estou usando o ifPresent. Ó, rodei aqui para tirar a prova, ó, não printou nada, porque ele não executou esse código aqui dentro do que eu passei, esse meu lambda aqui. Mas agora vamos dizer que eu queria executar alguma coisa padrão quando não tenha valor. Eu tenho, além do ifPresent, eu tenho ifPresent or else, que aqui eu vou passar, depois desse meu lambda que eu passei aqui, eu passo uma vírgula, vou até dar um enter para ficar mais legível, e eu vou colocar um outro código. Só dessa vez eu não recebo parâmetro, que nem aqui eu recebo o meu usuário. E aqui eu vou executar alguma coisa. Por exemplo, eu quero printar padrão aqui. Então, se eu executar aqui, ele tem que cair nessa condição aqui. E ó, caiu. Daí, se eu voltar aqui para o meu usuário, ele tem que mostrar o de cima, que é porque ele tem valor. E ó, mostrou de cima, não executou esse aqui. Então, essa é uma das maneiras de a gente estar trabalhando. Além desses métodos aqui, eu tenho um outro método chamado de or else, que é esse or else throw. O que significa? Vocês vão ver que tem dois, né? O or else throw, por padrão aqui, ele vai me devolver o valor, aqui o meu usuário que está lá dentro,
e caso ele não ele seja um optional vazio, ele vai lançar uma exception. É uma exception aqui padrão do optional. Mas vamos dizer que eu queira eu especificar uma exception. Eu falo, ó, eu quero, você me devolve o valor, mas se não encontrar, eu quero retornar uma exception específica. Eu consigo fazer isso aqui. Eu passo um código e aqui eu vou dar new numa exception. Vamos dizer, sei lá, eu queira retornar esse runtime exception aqui com uma mensagem. Eu posso fazer isso. Então ele vai tentar me devolver o meu usuário, mas caso não encontre meu usuário no optional, ele vai lançar essa exception. É uma outra forma. E uma das vantagens legal aqui, né, do optional, da gente estar trabalhando com ele, é que a gente consegue deixar o nosso código funcional. Ou seja, a gente consegue ir encadeando chamadas, ao invés de eu ter que fazer um if, executar uma operação, depois na linha de baixo, às vezes fazer um outro if, né, ou colocar num else, e daí executar outra lógica. A gente consegue fazer isso aí de forma encadeada, às vezes fica mais fácil. Então, vamos dizer que eu queira filtrar o meu usuário. Primeiro eu quero verificar se ele é maior de 18 anos, e daí se ele for maior de 18 anos eu quero printar uma mensagem aqui no console. Então eu consigo fazer isso aqui, ó, no meu optional. Ele tem um método chamado filter, que aqui eu vou passar uma condição para ele. Então eu tenho o meu usuário e aqui eu quero passar uma condição. Isso aqui precisa me retornar um boolean para dizer se ele vai manter aquele meu optional com valor ou se ele vai transformar aquilo num optional vazio. Então vamos dizer, eu quero verificar se a idade dele é maior de 18 anos. Se essa condição aqui for válida, beleza, ele mantém o meu usuário. Importante até lembrar que ele nem executa isso caso o optional seja vazio, que é para evitar erro. E daí, caso ele execute e o meu usuário seja menor de 18 anos, né, que o maior ou igual, caso ele seja menor de 18 anos, ele vai retornar um optional vazio. Só que assim, quando eu digo retornar, literalmente ele vai criar um outro optional com um novo valor e vai retornar ele. Então, se eu só executar isso aqui e na linha de baixo aqui eu tentar pegar o meu meu usuário optional aqui, eu vou utilizar o get direto só para mostrar, e eu tentar printar, só vou colocar antes aqui uma idade menor de 18. Se eu executar isso aqui, ó, vocês percebam que ele não filtrou meu usuário. Eu executei aqui, eu falei ele precisava ser maior de 18 anos, mas ele não filtrou. Porque o que acontece? O optional ele é imutável. Ele vai, na hora que eu filtro, ele vai criar um novo optional e me retornar ele. Então eu preciso atribuir esse valor pode ser para a mesma variável que eu tinha antes, eu tenho que atribuir um novo valor para ela. Porque aqui a gente está trabalhando com imutabilidade. Aqui então ele filtrou meu usuário, né? Isso aqui retornou um optional vazio. Então o meu optional aqui era vazio. Como eu estava utilizando o get, e ali o porquê da gente não sair utilizando o get de qualquer jeito, aqui eu estava dando um get num valor que agora estava vazio. Então ele já lançou um erro aqui no meu optional. Mas eu consigo, ao invés de ter que ficar jogando para uma variável, eu consigo encadeando isso. Então eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Primeiro eu filtro, aí depois eu vou executar uma lógica aqui, por exemplo, esse if present, né? Se tiver valor, eu quero printar aqui o nome do meu usuário, por exemplo, é de maior. Se eu colocar isso aqui, ó, ele não executou, porque primeiro eu filtrei, ele retornou um optional vazio. Esse meu optional ele já tinha valor, né? Por causa que eu estou aqui. Então ele filtrou aqui, retornou um optional vazio, e o meu if present ele não mostrou nada, porque estava vazio. Mas agora se eu mudar aqui minha idade para 23 anos, e eu executar, agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar filtrar, vai ver que aquela condição é válida, então vai manter o valor que eu tinha, né? Manter, não deixar do jeito que está. Ele vai criar um novo option e retornar ele. Então, depois disso, ele vai executar o if present. Como eu vou ter o valor, ele vai pegar e printar a minha mensagem aqui. Então, essa aqui é uma das formas da gente estar trabalhando com o optional. Além disso, ele tem alguns outros métodos aqui, né? Mas os mais utilizados são esses, né? Eu tenho, por exemplo, também o método map. Ao invés de eu ter, aqui eu tenho um optional do usuário. Mas vamos dizer que eu queira retornar agora uma string para mim. Eu posso vir aqui e pegar, por exemplo, o meu getNome, que eu vou estar trabalhando com o método reference aqui, ó. Então agora eu tenho um optional de string, ou posso aqui fazer o seguinte, aqui eu vou pegar
o de idade, então aqui eu tenho um optional de inteiro aqui, ó, ele vai me retornar um integer. Então agora eu vou filtrar, quero verificar, agora tenho minha idade aqui, um optional de integer. Eu quero verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos. E daí se sim, eu vou falar, ó, no if present aqui, ó, eu vou falar, ó, você é de maior. Eu vou mostrar a idade aqui, ó. E além disso, eu quero colocar no or else, né, caso ele seja de menor, por exemplo. Daí aqui eu vou printar, você é de menor. Então, se eu executar isso aqui, ó, ele vai mostrar, ó, você é de maior, você tem 23 anos. Agora eu quero aqui mostrar se ele for de menor. Eu posso até dar um enter aqui, ó, para ficar tudo encadeado bonitinho. Não, você é de menor. Então, são algumas formas. A gente está trabalhando aqui com o map. Óbvio que na prática, ali, quando a gente estiver trabalhando com classes um pouco maiores, isso aqui vai ficar muito maior, vai ter bem mais coisas aqui que a gente pode estar utilizando além dessas. Então, é um recurso ali que auxilia bastante a gente no dia a dia. Então, se você ainda não costuma utilizar muito o Optional, comece a dar uma olhada, porque ele foi lançado, né, no Java 8 e desde então ele vem sendo bastante utilizado. Então, é importante a gente tá sempre olhando quando a gente está retornando um valor que pode ser nulo, se não é melhor a gente estar trabalhando com o Optional. Então, era isso aí que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, então se inscreva no canal, dá um like aí. E é isso aí. Então, até a próxima. Tchau, tchau.